Vamos ler juntos? É tão bom, né, gente? Salmo 46, verso 1. Vamos ler 3 versos juntos, 4 versos, tá bom? 1, 2, 3. Deus é o nosso refúgio e... Portanto, e os montes se abalem nos seios dos mares, e ainda que e na sua fúria os montes, Deus está, jamais, Deus ajudará desde, que isso, né? O que é antemanhã? De madrugada. Mas você fala, bispo, eu acordo bem cedo. Mas Deus já estava te ajudando antes de você acordar. Mas eu tive sonhos difíceis essa noite. Pois nos sonhos difíceis, Deus já estava te ajudando. É muito prazeroso. Eu vou falar a palavra prazeroso para ser contraditório mesmo. No momento da tribulação, a gente saber que Deus está nos ajudando em todos os momentos. Sim. Tem prazer na tribulação? Não. Mas tem prazer em saber que está sendo ajudado. Como é bom receber uma ajuda. E a gente acha que é pelo que chega. Mas não é. É pela ação do ajudar que a gente fica feliz. Sabe como a gente percebe isso? Quando você tem uma criança que pode fazer muito pouco pela sua causa, em relação ao que você está precisando, que você acha que precisa. Aí aquela criança se esforça e chega e te entrega algo para te ajudar. Você perde a noção do quanto que precisa diante dos olhos. Você perde a noção do que está passando naquela hora, mas o seu coração recebe a força da ajuda daquela criança. Deus ser o ajudador é muito mais do que nos entregar aquilo que achamos que precisamos naquela hora. Deus ser o ajudador é muito mais do que vermos o que Ele vai entregar naquela hora. Deus ser ajudador é poder ter no nosso coração o prazer de tê-lo do nosso lado sempre que precisamos. É isso que aconteceu aqui hoje. A presença de Deus, ela tem algo insuperável e incomparável. Quando adoramos, quando louvamos, quando estamos na presença dEle, não temos a dimensão, mesmo que estejamos sentindo, do que aquela força, do que aquela presença divina faz em nós e por nós. Então o salmista está dizendo aqui, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ele está falando não só daquilo que Deus entrega, mas da forma como Deus se apresenta. Amém? Às vezes você na sua casa, com seu cônjuge, diante dos olhos precisa de tanta coisa. Olha, preciso de tanta coisa na minha casa hoje aqui, tanta coisa, mas de repente, o cônjuge, o filho, alguém que está ali chega e demonstra e se apresenta ajudando você. Que Deus nos ajude nessa hora a não perder essa oportunidade de receber a força da ajuda de alguém. Porque os nossos olhos, eles são insaciáveis, né? Mas só isso, essa é a nossa tendência, né? Irmãos, eu estou falando isso que é uma tendência, mas nós que buscamos a Deus, o Espírito Santo, ele vai nos tornando mais sensíveis. Você percebeu? A gente às vezes chora mais, né? Às vezes a gente percebe algumas coisas além do que percebia, porque o Espírito Santo, ele vai nos ensinando a perceber as coisas de Deus. Mas essa força dessa hora, talvez de alguém chegar, olha, eu não fiz, né?
hoje eu vou fazer o seu café. Aí o café sai ruim pra caramba. Você vai beber, mas que café é ruim? Mas precisa falar que o café é ruim, irmão? Pergunta para o outro, precisa. Mas pensa bem, precisava falar? Mas eu senti, estou perguntando se precisava falar. Precisava falar que o café estava ruim? Precisava. Nem em casa nem não, viu, gente? O bispo, o dia que ele faz é 10 vezes melhor que o meu. Mas assim, mas pergunta para o irmão, precisava falar que é ruim? Pensa bem se precisava. Agora pensa o esforço do outro para fazer. Esforço nada, porque não é o seu. Esforço do outro é pouco, né? O grande é o nosso. Café é fácil para você. Mas nessa força tem muito poder. Porque Deus se manifesta como nosso ajudador desde antemanhã. É uma manifestação. E Ele usa as pessoas, Ele usa os filhos, e nós precisamos perceber que Deus se coloca perto de nós, através de pessoas, através dos filhos, através de tantas coisas, porque Ele se manifesta como aquele que já está nos ajudando. Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Olha, e nós às vezes perdemos essa força da alegria, de perceber que Deus está fazendo, que Deus colocou essa pessoa aí do teu lado para orar por você, que Deus te colocou nessa igreja para receber a cura, a libertação, o milagre, o sobrenatural, uma ação divina e poderosa na tua casa, na tua família, porque Ele é o seu e o meu ajudador em qualquer circunstância, em todo o tempo, e Ele se manifesta. Então nesses dias Deus está se manifestando, nesses dias Deus está se manifestando de uma forma muito mais poderosa. O apóstolo tem falado, o inimigo tem se levantado, porque ele sabe muito bem que o seu fim está bem próximo, que a volta está bem próxima. Deus está se manifestando na terra, e nós sabemos muito bem do quanto precisamos ser ajudados, e Ele tem se manifestado como ajudador daquele que o invoca, daquele que o busca. Ele não nos deixa sozinhos e nos socorre. Então, queridos, agora eu quero que nós possamos ver. Portanto, verso 2: não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que a agitação aumente, e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas águas alegram a cidade de Deus. O santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Qual é a cidade de Deus? Qual é a cidade de Deus? Pode falar com força. Qual é a cidade de Deus? Qual é a cidade de Deus? A igreja não será abalada. Oh, glória! Por isso que é a luta, por isso que a gente chama, por isso que você liga, por isso que Deus está te usando para convidar, para chamar. Olha, se você não chamou ninguém no seu trabalho para vir para a igreja, está perdendo tempo, a volta está muito próxima. Deus está te usando, meu querido e minha querida. Se vem ou não, não é a tua responsabilidade, mas é a tua responsabilidade chamar para um lugar que não vai ser abalado. Não vai ser abalado. Pelo contrário, as águas passam no meio, o socorro do ajudador se faz presente. Não deixa nenhum dia de chamar alguém para vir para o lugar da igreja. Não deixa nenhum dia. Você chama, você convida, você dá um sorriso, você fala. Seja o que você é, mas não deixe de fazer o que Deus quer que você faça. Então aí nós vamos ver os próximos versos.
agora. O Senhor Deus, verso 6, bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. E às vezes nós achamos que Deus fecha as janelas do céu, né? Deus não vê. Janela é o lugar que é da casa. Deus está na casa, Deus está aqui. A palavra do Senhor diz que Deus habita nos céus e Deus está na igreja. Então a palavra do Senhor está dizendo aqui, é impressionante, irmãos, porque quando Ele diz para nós, olha, Ele põe termo à guerra, Ele que está nessa hora conosco, Ele que está nessa hora vendo o que está acontecendo, Ele que está nessa hora vendo a guerra, Ele não fecha a janela para não ver a guerra. Pelo contrário, Ele está no meio das nossas guerras. A guerra é feia. Estava eu e o bispo conversando ontem, né? A guerra é feia. A Ucrânia está em guerra. A guerra é feia. As nossas guerras espirituais são feias. Que beleza tem nisso? Nossas batalhas. É feia. E a gente acha que Deus então fecha a janela do céu. Não, Deus, não. Pelo contrário, esse nosso ajudador, ele entra no meio da nossa batalha, ele entra ali e faz a assolação do arraial do inimigo, ele destrói os inimigos, ele segura na nossa mão, levanta a nossa mão e diz, declara, vai em frente, eu estou com você, eu estou te ajudando, eu estou te dando a vitória, você vai ver o que eu vou fazer. Ele não fecha as janelas. Deus não faz assim quando você está guerreando. Ele abre e diz, lança o teu arco, lança a tua flecha, mas eu estou com você, eu sou o seu ajudador. Sabe aqueles momentos da grande tribulação que a gente passa? Você fala, eu não sei como é que eu estou conseguindo ter paz. Sabe? Porque a presença do teu ajudador é que te dá a paz que você precisa. Entende? A diferença não é só o que Ele dá, é como Ele se manifesta. Ele se manifesta. Ele se manifesta. E a palavra diz que Ele põe termo à guerra. Ele põe o final dele à guerra. O final que Ele tem para a guerra. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros de fogo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma circunstância que você diz, bispo, está com um carro de fogo, eu estou aqui sem nada. Mas Deus é o seu ajudador. Ele é o seu refúgio. Ele é a sua fortaleza. Ele está se manifestando agora. Você pode não ter um carro de fogo, mas aquele que te ajuda despedaça o carro de fogo do teu adversário. Vê a diferença? Ele se manifesta. Ele se manifesta. Nessa semana, Deus já está se manifestando. Ele faz aquilo que o homem não faz. Ele faz aquilo que não conseguimos ver com os olhos, mas quando cremos, porque Ele reage às nossas orações. Reagir é agir. Deus está quieto, não. Deus não está quieto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus reage às nossas orações. Então no meio da guerra, o nosso ajudador está ali, e nós estamos falando e orando a Ele, e Ele está reagindo, destruindo os nossos adversários. Deus não fecha a janela, Deus abre, entra na guerra e reage às orações do seu povo e destrói os adversários. A guerra é feia? É feia. É feia. Doença é feia? É. E romantizar a doença? Ah, tá. Ai, essa doença é para você aprender. Você quer? Doença ensina nada. Quem ensina é Deus. E Deus é bom. E no meio da doença, Ele ajuda. A Bíblia diz que Ele afofa o leito e levanta o que estava enfermo para testemunhar da vitória. Mas doença continua sendo feia do mesmo jeito.
Para ninguém ficar levando como mascote. Ah, mas eu tenho essa doença. Ah, mas eu tenho aquela. Até parece que dando cria, né? Ai, essa doença é ruim. Quem gosta de ficar doente? Ninguém. A guerra é feia, mas Deus não fecha a janela. Deus é o nosso ajudador. Deus é aquele que traz a cura. Deus é aquele que destrói os adversários. Deus é aquele que cura a depressão. Deus é aquele que cura o transtorno. Deus é aquele que cura a enfermidade física. Deus é aquele que cura a enfermidade do espírito. Deus destrói os adversários, porque no meio da igreja, o rio que passa é rio que cura, que levanta os mortos para viverem. É Deus que está nos dando a vitória. Ele é o nosso ajudador. A gente precisa aproveitar a manifestação da ajuda. Fala para o seu irmão, obrigada porque você veio ao culto hoje. Muito obrigada, porque a sua oração, pode falar para ele, a sua oração, junto com a minha oração, irmão, aqui na casa de oração, tem força poderosa. Fala assim, irmão, obrigada porque você não ficou emburrado em casa hoje. Fala, irmão, manifestação da ajuda. Você não ficou emburrado em casa hoje. Se você veio emburrado, não tem problema, você veio. Então, obrigada porque você veio. Agora levanta suas mãos e fala, obrigado, Senhor, porque a sua manifestação poderosa nesta manhã, na minha vida, está destruindo os meus adversários, está me fazendo caminhar em grande assolação no território dos inimigos e grande alegria no território dos que te buscam. Eu confio em ti, Senhor, e eu tenho certeza de que nesta manhã tu estás fazendo grandes coisas. Você sabia que o mesmo Deus que faz aparecer, faz desaparecer? Bom, Deus faz aparecer aquilo que eu não vejo, mas Deus faz desaparecer aquilo que você não pode fazer desaparecer. Quantos milagres Deus fez? Eu tenho milagres na minha vida, na minha casa, que Deus fez assim, ó, desapareceu. Não tenha medo de pedir o que você quer. Peça. Tem poder no ajudador. Quantas vezes desapareceram sinais, sintomas? A guerra é feia. Causas, injustiças. Quantos testemunhos aqui? De repente, quantas vezes as pessoas chegavam aqui, ora, bispo, isso não é justo. Vamos orar, irmão, vamos orar. De repente chega aqui, o outro lado nem compareceu. Deus já deu a vitória, foi na hora da oração mesmo. Já tive, desapareceram. O mesmo Deus que faz aparecer, faz desaparecer, meu irmão. O mesmo Deus que faz o milagre para aparecer aquilo que você busca, está nessa hora fazendo desaparecer os seus inimigos, os seus adversários. Você se levanta e procura, como diz a palavra, cadê? Deus fez desaparecer. Ele é o ajudador, Ele está trabalhando. A forma que Deus trabalha, Ele escolhe, mas Ele reage às orações. Então é bom lembrar, como está aqui agora no próximo verso, 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E quantas vezes nós achamos que aquietar é ficar paralisado? Para começar, a Bíblia nunca fala para a gente ficar paralisado, né? Você vê, Deus cura, Ele fala, levanta e anda. É impressionante, né? O que é aquietar? O que você acha que é aquietar? Aquietar é entrar em harmonia com aquilo que Deus está fazendo e falando. Porque quando a gente não entra na harmonia, a gente agita. Você já viu? Tem gente que às vezes na família, na festa, quando vai chegando alguém, você fala, eu já vou sair, porque quando esse chega, só Jesus na causa, agita o ambiente. Porque não entra na harmonia. Harmonia não quer dizer tudo igual.
Até porque se fosse, misericórdia, que Deus era esse, sem criatividade, né? A gente é tão diferente uns dos outros, graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas quando chega alguém que entra em harmonia, alguém que chega ali, sabe que a família tem diferenças, sabe que não é fácil, não é porque é aquela família, é porque o homem é diferente, é porque as pessoas são diferentes. A minha família é como as outras, todos são diferentes, mas o que dá a bênção, o que Deus quer, é que haja harmonia, que o propósito seja um, para que as diferenças possam ali não destruir uns aos outros. Amém? Amém? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, é parar de brigar com Deus com aquilo que Ele já falou que é para fazer. Não é? Porque a gente agita o ambiente quando a gente fica assim. E o Senhor diz, olha, para você saber, conhecer o poder da minha divindade, você precisa entrar na harmonia. Que coisa mais bonita do que a harmonia? Não tem, não é? É lindo, é lindo. Quando algo está ali harmônico, você vê uma cor diferente, você vê algo diferente, mas você vê, olha, um verde com vermelho, nada a ver verde com vermelho, entra na harmonia. Entende? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute o que eu estou falando com você nesses dias. Eu estou te ajudando, eu não estou te atrapalhando, eu estou te ajudando a vencer as suas próprias batalhas. A guerra continua sendo feia? Sim, mas Deus é lindo. E Ele nos ajuda a ver a beleza daqueles que estão perto de nós. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Deus não foge de maneira alguma da sua guerra. Tem horas que nós ficamos tão preocupados, tão desesperados para aprender. Eu tenho que tirar lição disso, tira a lição daquilo, aprende ali, aprende ali, aprende ali. Eu tenho que aprender. Eu estou falando aqui como professora, viu, gente? Aprende, aprende, aprende. A minha vida é um aprendizado. Eu tenho que... E quem disse que você tem que aprender coisa nova todo dia? Quem foi que disse? Às vezes nessa busca, nós perdemos a harmonia nos nossos relacionamentos, perdemos a harmonia com Deus, porque Deus, Ele renova, Ele nos revela o que precisamos, mas o que Ele disse é que nós temos que aprender o que é bom, e tem hora que tem que repetir a lição. Repetir eu não quero, mas talvez eu seja o que Deus quer. Tem que repetir certas lições. Bispo, eu estou com uma criança de 5, uma de 12, tem nada a ver uma com a outra. A de 5 irrita a de 12 pra caramba, porque é pequenininha. A de 12 já acha, né, aqui, né? Então eu estou numa dificuldade lá em casa, toda hora eu fico irado, toda hora eu fico irada. Olha, a ira vem sobre todos. Mas Deus te ensina a ter harmonia com Ele e te ajuda a ser instrumento para trazer harmonia com esses dois ou com essas duas, porque Ele confiou essas duas ou esses dois a você, porque Ele acredita que você vai se aquietar diante dEle e vai levar o conhecimento de que Ele é Deus a esses dois ou essas duas também. Entende? Fala comigo, Ele é o meu ajudador. Ele manifesta a presença dEle. Ele manifesta a presença dEle. Ele é o meu ajudador. Fala, Ele é o meu refúgio. E eu vou me aquietar. Bom, mas eu reconheço que tem coisa que só Deus faz. Que bom. Mas eu também tenho que reconhecer que tem coisas que Deus quer que eu faça. E nessa hora tem que ter harmonia. Tem dias que não dá para ficar falando para o filho a mesma coisa 10 vezes. Já falou 2. A terceira ele já está rejeitando. E a gente não percebe. E olha que a gente fala. Levanta a mão não. Quem já falou mais de 10, às vezes numa mesma manhã. E às vezes, irmãos, nós precisamos perceber de Deus que algumas coisas, nós precisamos só repetir a lição. Espera, eu já falei.
Eu não vou pum no seu ouvido para ver se você está escutando, né? Eu vou dar um tempo. Marido, esposas, é preciso dar um tempo para o outro ouvir. Ele não escuta, escuta. Pais, filhos, escutam. Deus reage às nossas orações e as pessoas reagem também às nossas ações, mas cada uma do seu jeito, cada uma no seu tempo. Aquietai-vos, entre em harmonia com Deus. A casa vai ser melhor, o relacionamento vai ser melhor, porque Ele se manifesta como ajudador. Deus não atrapalha, Deus ajuda. E Deus agora nessa hora está nos ensinando lições. Não precisamos aprender coisas novas todos os dias. Precisamos aprender o que Deus quer que possamos aprender. E reconhecer que aquietar é entrar em harmonia com aquilo que Ele está nos ensinando. Ah, mas eu já errei demais, você que não sabe. Ah, tá, e quem não errou? E qual a harmonia nisso, bispo? Vai ficar no erro ou vai partir para o acerto? Pergunto para o irmão do lado. Vai ficar no erro, irmão? Ou vai partir para o acerto? Qual que é a sua escolha? Aquietar é harmonizar com o que Deus está fazendo. Então, nesses dias, Deus está operando maravilhas, Deus está fazendo milagres, Deus está fazendo o sobrenatural, Deus está fazendo aquilo que eu nunca vi Ele fazer. Deus está se manifestando como o meu, como o seu ajudador. Deus está colocando um termo à guerra, porque Ele é o meu, é o seu ajudador, é o ajudador da nossa casa, da nossa família, e não vai de maneira alguma nos deixar envergonhados. Mas eu fiquei mesmo assustado, foi com o tamanho da guerra que eu estou enfrentando. Ela é feia, mas Deus é o seu ajudador. Deus não fecha janelas. Deus está com você. Deus está te ensinando a levantar mais o arco. Deus está te ensinando a lançar mais flechas. Deus está te livrando. Ele continua sendo o seu refúgio. Ele continua sendo aquele que põe fim à sua guerra.